Opa, beleza, né? Bem, hoje tá aí, né, o assunto calorimetria. Tô chamando de calorimetria, mas se você for dar uma olhadinha no material de vocês, né, é, passa primeiro por propagação de calor, depois calorimetria. Que eu vou dar uma visão geral do que é calorimetria, tá? E vou pontuar depois cada um dos tópicos que tem no material de vocês lá. Beleza? Resolver alguns exercícios também, né? Lógico. Tranquilos? E nos cabe falar hoje, então, é calorimetria. Tá certo? É um resumão teórico, tá ok? Aí eu ainda vou voltar em muita coisa lá no material de vocês. Tranquilo? Bem, então tá aí. Conceito de calor, né? O que é calor? Né? Quando eu vou falar de um material qualquer, tá? Eu tenho, vou até buscar, tá? De gases aqui então. Então vamos pensar na energia que existe aqui, ó, aqui dentro. Então você está vendo aqui um tipo de gás, né? Que são partículas movimentando aqui, tá ok? Para lá e para cá. Então tem uma certa energia, né? Uma energia que está relacionada ao movimento dessas partículas aqui, que é um determinado gás. No caso aqui o neônio, né? Poderia trocar por outros gases, né? Até maiores, inclusive, tá certo? A água aqui, ó, tá certo? E analisar essa energia que está aqui, ó, tá certo? Tem umas interaçõezinhas entre uma molécula e outra aqui, tá vendo? Mas tem energia demais aqui dentro. Primeiro, se for dar uma olhada para essas moléculazinhas aqui, tá vendo que elas estão girando pra caramba, né? Elas estão olha só, movimento de rotação. Elas têm movimento de rotação. Só que elas não ficam paradas num lugarzinho girando em torno do próprio eixo. Elas também Entendi. circulam, exatamente, circulam dentro do recipiente. Então aqui dentro eu tenho energia de rotação, que a gente fala energia rotacional, tem energia translacional, né, porque há um movimento aqui, né, ao longo aqui do material, do recipiente, perdão. Tem a velocidade com que elas movimentam aqui dentro, né, tem hora que bate na parede do recipiente, aí desce e fica aqui movimento, tem uma velocidade. Então, lembrando lá do primeiro ano, tem uma energia cinética, né? Tem uma energia cinética aí. Então, a outra coisa, tem uma temperatura aqui, ó, estou registrando aqui uma temperatura de 430 Kelvin, né? Se eu for passar para Celsius, 156 graus Celsius. É só somar 273 a esse valor aqui, aí nós chegamos no Kelvin, tá? Depois eu vou falar por que nós só trabalhamos em Kelvin agora, ok? Então 430 Kelvin, ok? Então tem tem uma temperatura. Se tem uma temperatura aqui, né, tudo tem, né? Lógico. Tem energia térmica também. E eu ponho isso tudo, gente, no mesmo balaio. Como assim? A energia, eu chamo de energia interna aqui, é como se fosse meio que uma grosseria, né? Estou resumindo demais. A energia interna das moléculas de água aqui. Tá, mas calma aí, eu já falei de energia rotacional, translacional, energia cinética, energia térmica, tá certo? E tem outras energias aqui, porque qual que é a energia que mantém os átomos ligados aqui, né? Os dois hidrogênios e o oxigênio. Então tem uma energia elétrica ali, né? Que é um tem próton, o outro é elétron. Então tem um tem carga positiva, o outro tem negativa. Então há uma interação elétrica. Então são vários tipos de energia que eu ponho tudo no mesmo bolo e chamo de energia interna. E quando eu estou falando de calor, entendeu? De calor, eu estou falando não dessa energia interna. Eu estou falando o seguinte: se eu quero aumentar essa energia interna, eu preciso de quê? Mais energia. Concordam? Preciso de mais energia. E como que eu faço para trazer mais energia para cá? Bem, eu vou ter que transferir energia para cá. E essa energia que vai movimentar na direção dessas moléculas eu chamo de calor. Então, quando eu pego esse baldinho aqui embaixo e aqueço, gero calor aqui, né? Essa energia que foi transferida, que movimentou, enquanto ela está movimentando, eu chamo ela de calor. Depois que ela está aqui dentro, ela virou uma dessas várias energias que eu falei. Por exemplo, eu passei a temperatura para 466, deixa eu aumentar mais um pouquinho, que é uns 500 aqui. 490, ok? Elas estão girando mais,
né? Elas estão com maior velocidade, aumentou a energia térmica, porque aumentou a temperatura. Eu aumentei todas aquelas energias que eu mencionei, tá ok? Então agora eu aumentei a energia interna, mas para isso eu tive que trazer mais energia. A forma com que eu trouxe mais energia, que eu chamo de calor. Então, calor é energia em movimento, ok? Então eu posso fornecer mais calor, né, 504 Kelvin, ou eu posso retirar um pouco dessa energia. Aí eu vou falar que o sistema ele perdeu um pouco de energia. Essa energia que saiu do sistema, com o gelo que eu coloquei aqui, né, eu chamo de calor também. Né? Eu estou perdendo calor. E aí eu estou aglomerando um pouco mais as moléculas aqui, perdendo um pouco da minha energia interna. Né? Perdendo bastante, até conseguir até mudar de estado físico isso aí. Tá vendo que as moléculas já começaram a formar, ó, até o volume, já começaram a formar, se organizar de forma diferente aqui. Mas também, olha só, eu estou a uma temperatura negativa, né? Então vamos aumentar um pouquinho aqui que eu já congelei a água. Vamos para o líquido. O líquido, temperatura ambiente, aqui 0 graus ainda. Temperatura ambiente, eu já tenho líquido. Não é ambiente não, né? 12 graus. Né? Ambiente é 25. Mas aí eu já tenho praticamente aqui 31, tá ótimo. Eu tenho ela no estado líquido. Certo? Aproveitando que eu estou aqui, olha que interessante. Olha a distância entre as moléculas. Por que, que aquela garrafinha de água, aproveitando e falando isso, por que, que aquela garrafinha de água, você não pode encher ela até o final e colocar no congelador? Porque o que, que acontece quando a água começa a congelar? Né? Então aqui eu já estou em menos do que zero, menos 6, Elas param de vibrar. já congelou, diminui a vibração e começa a tá aumentando a distância entre as moléculas. Olha que engraçado. Ela aumenta a distância entre as moléculas. Tá vendo que ela está aumentando de volume? Ela está aumentando de volume. Está tendo mais espaço, olha só. Olha os espaços aqui, ó. Tá surgindo esses espaços aqui, ó, entre as moléculas. Ok? Então, tá surgindo esses espaços aqui e aumentando o volume. Por isso que a sua garrafinha, ela vai. Só um minuto. De- Beleza, vamos lá então. Por isso que É, ela enche quando você congela. exatamente, por isso que ela enche. Então ela tem essa formação aqui de queijo suíço, né? Fica toda furadinha aqui, cheio dos espaços aqui, ó. É, porque as pontes de hidrogênio, observa que interessante, ela vai formando, olha só, o hidrogênio já está fazendo uma ponte aqui com o oxigênio, então ele vai formando essas pontes de, assim, sempre teve, né? Mas ela vai se formando de forma a ficar com esses espaços aqui e ocupar um volume maior. Por isso que a garrafinha vai. Isso é uma exceção, tá? A água faz isso numa determinada temperatura. Não ficou claro aqui qual é, não, mas depois eu vou comentar que é a temperatura de zero, entre 0 e 4 graus, ela faz isso. Aqui eu baixei bastante para poder intensificar e a gente perceber mesmo isso. Eu não consegui perceber isso a 0 graus, não, tá? Muito pouco. Mas aqui eu já consegui perceber mais. Alguns elementos fazem isso. A água nos chama mais atenção porque minha garrafinha quebra, né? Ela expande o volume, o líquido demais. E qualquer coisa é à base de água. Um refrigerante que eu colocar lá, um suco que eu colocar lá, vai dar a mesma coisa. Então esse comportamento é da água. Tá? Outros materiais também se comportam assim. Tá? Depende da faixa de temperatura. Beleza? Porque o esperado é o quê? O esperado é você pegar um material aqui, por exemplo, vamos pegar o argônio, que é um gás nobre, né? Ele fica, aqui está sólido, né? Se a gente pegar ele líquido, né? Tá meio difícil deixar ele líquido aqui, né? Ele vai ficar bem próximo um do outro, bem próximo. Não sei o ponto de fusão dele aqui agora, bem próximo, tá certo? Vamos aquecer isso aqui um pouquinho. Então eles ficam bem próximos, é uma característica da água, né? Nós vimos que é uma característica da água. Esse aqui fica melhor, ó. Então está bem próximo uma molécula da outra, né? A água não, a água já tem uma característica específica, né? Ela aumenta o volume rapidinho, tá vendo? Então aproveitando aí, né? Aí eu falo das mudanças de aproveitar que eu estou aqui e falar das mudanças de estado físico, tá ok? Dá para falar aqui também. Então vou pegar aqui a água sólida, né? Tá vendo que ela ocupa um
né, ela tem uma forma mais ou menos definida e ela está ocupando um espaço bem grande. Tem bem uns espaços aqui entre as moléculas, olha só. Ok? Bem, a física, ela olha um pouquinho diferente. Ela compara as energias. Uma situação como essa aqui, que é água sólida, tá? A temperatura está aqui, menos 127 graus Celsius. Nós dizemos o seguinte, que ela tem pouca energia cinética. Você não está vendo ela movimentando aqui, molécula nenhuma movimentando aqui. Elas estão vibrando, lógico, porque ela tem energia interna, né? Mas ela não está escapando dessa forma que ela está ocupando aqui. Né? Então a energia cinética dela é mínima, 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 mínima. Né? Você está vendo ela vibrando, você não está vendo ela deslocando de um lugar para o outro. Né? Beleza. Então, só que a interação entre elas, tá vendo? Elas estão elas estão interagindo entre elas aqui, ó. Essa interação que eu chamo também de energia potencial, só que é um pouco diferente daquela energia potencial do primeiro ano, tá? Não é aquela energia potencial de um objeto caindo. É uma energia potencial entre massas, tá? Eu estou falando dessa interação aqui, ó, quando eu estou tentando aproximar e afastar átomos, tá? Aqui é um gráfico de energia potencial, né? Então, essa energia potencial aqui, olha só, ela tem um valor máximo quando eu aproximo aqui, ó, aproximo bem, né? Ela tem um valor máximo, porque elas estão interagindo bastante, e essa energia potencial vai diminuindo à medida que eu vou afastando os átomos, né? É uma interação entre elas. É lógico que depois, à medida que eu afasto muito, né, essa energia vai se manter constante, né, e não vai variar mais, né? Mas à medida que eu aproximo aqui, essa energia potencial ela aumenta, ok? Então é uma energia um pouco diferente daquela lá, tranquilo? Bem, então tá certo. Então vamos lá. Tá aqui. Então tá aí. Beleza, tá aqui então, né? Então eu comentei sobre essa energia aqui. Essa aqui seria o estado sólido. No estado líquido, eu já tenho bem mais liberdade. Olha só, você já vê uma molécula sair de um lugar e ir no outro. Então ela já tem o quê? Ela já diminuiu aquela interação que ela tinha antes, né? Ela já diminuiu aquela interação que ela tinha antes, que ela afastou um pouquinho, então ela diminuiu essa energia potencial, só que ela aumentou a energia cinética. Então, na verdade, o que a gente está fazendo aqui é um balanço. Aqui eu tenho o mínimo de energia cinética e o máximo de potencial. No estado líquido, eu tenho moderado, eu já tenho energia cinética aqui considerável, ainda tem uma interação entre as moléculas, porque elas não escapam do líquido, elas continuam aqui, ó. Tá? Agora, quando vira gás, ela consegue escapar e tem bem mais liberdade. Então eu vou do mínimo de energia cinética e o máximo de potencial, e aqui moderado eu tenho as duas energias, e aqui eu tenho o máximo de energia cinética, porque já movimenta tudo, já ocupa o volume todo, e o mínimo de interação entre as moléculas. A diferença da proximidade dessas moléculas, olha só. Aqui elas já quase não interagem entre elas. Tem uma colisãozinha ou outra aqui, né? Elas já ocupam muito espaço e tem muita energia cinética. Então, para a gente, a diferença entre esses estados físicos aqui, ó, são diferenças energéticas. Eu vou de onde eu tenho mínimo de energia cinética, moderada energia cinética, para energia cinética máxima. Vamos pensar em energia potencial agora. Energia potencial máxima, energia potencial moderada e energia potencial mínima. Ok? Lembrando que essa energia potencial ela é uma interação entre moléculas aqui, ó. Eu fico oscilando entre o máximo e o mínimo aqui, ó. Agora minha molécula vai embora, né, porque eu dei um empurrãozão nela aqui. Beleza? Esse aplicativo eu brinquei com vocês no primeiro ano, que é uma forma de mostrar os tipos de energia que nós temos, as conversões de energia. Né? Energia química, transformando em movimento. Elétrica. Exatamente, movimento aqui. Aí eu vou ter tem calor, né? Vou aumentar a energia aqui, eu tenho energia térmica. Então, energia mecânica é o total. Energia elétrica, energia térmica, luminosa, química, e eu tenho outros sistemas mais eficientes. Né? Aqui não é que eu tenho que ficar alimentando a pessoa aqui. Né? Então eu tenho outros sistemas mais eficientes. Né?
colocar uma água aqui movimentando, empurrando a minha roda d'água, né? Ou usar uma energia limpa, né? Que está em alta agora, energia solar, né? E, e converter energia limpa, né? Que eu perco pouquíssimo calor, né? Eu consegui converter isso em energia elétrica e aquecer, né, a minha água ou acender a minha lâmpada. Não é essa que é aquela lâmpada antiga que ela tem muito energia térmica, né? Eu não enxergo energia Perde térmica. muito em calor. Exatamente. Calor eu não enxergo. O que eu enxergo é luminosa. Então essa lâmpada não é eficiente, por isso que hoje eu uso, na verdade, a de LED, né? Mas essa daqui até então era mais eficiente, né? Então, ou então eu posso fazer meu ventiladorzinho funcionar aí, né? Aí eu Eu vou que ter. usei esse para montar o treco. É. Então tá aí. Esse aqui vai ter um gasto menor, uma conversão menor de energia para térmica. Essa aqui é o que a gente chama inclusive de lâmpada fria, né? Então tá aí. Hoje tem as de LED que são mais eficientes ainda. A economia dela é gigantesca. Beleza? Aquelas de 90 anos? As de 90 anos. É, não sei o que que é. As novinhas que que- fala que dura até 90 anos, não sei o que. quero ver, né? Mas são essas que duram demais, né? Duram demais. Então são as formas de energia aí que a gente já tinha visto isso aqui antes, né? E eu vou explorar um pouco essa parte de estados físicos aqui, essa parte de mudança de estado físico aqui, ó, né? Com outras variáveis, eu posso variar a pressão, eu vou demorar um pouco mais para falar sobre isso, né? Aumentar a pressão significa, né, colocar mais gases aqui dentro, né, para conseguir aumentar a pressão lá dentro. Então eu posso provocar uma mudança de estado físico, aumentando a pressão, né? Que olha só, você pode observar que a minha temperatura está aumentando, a minha pressão aqui também está, né, à medida que eu vou. Então eu consegui fazer ele mudar de fase. Antes estava bem sólido aqui, eu consegui fazer ele mudar de fase só aumentando a pressão, né, e a temperatura, sem fornecer calor. Né, isso que eu quis dizer. Beleza? Se eu volto aqui, estava aqui, ó. Eu fui aumentando a pressão para fazer isso. Outra maneira, lógico, é fornecendo calor. Né? Eu vou aumentar tanto a temperatura quanto a pressão. Ok? Então, o que esse diagramazinho aqui do lado quer fazer, deixa eu voltar aqui, ó. Olha que interessante. Ele está lá no início. Ele está em cima dessa curva aqui, essa primeira curva. Eu tenho aqui sólido, líquido e gás. Ou seja, é possível ter até os três estados ao mesmo tempo. É possível você pegar um copo, colocar gelo, um pouquinho de água e colocar no congelador. Quando você olhar para ele, você vai ver um vaporzinho saindo, parecendo um vapor, que é de água. Vai ver o gelo e vai ver a água. Então você vai ver as três fases. É possível. É bem aqui nesse ponto que eles chamam de ponto triplo, onde há as três fases. Esse ponto aqui na frente, que eles chamam de ponto crítico, é o que separa o vapor do gás. Né? Então, antes de chegar no ponto crítico, eu tenho vapor. Tá? Deveria estar escrito aqui vapor. Depois do ponto crítico, eu tenho gás. E olha que isso aqui é de uma universidade do Colorado. Por quê? Que ponto crítico é esse? Até um certo valor de pressão e um certo valor de temperatura, tá? Se eu mexer com a água, ela muda de estado físico. Depois que ela passa para o gás, né, desde que eu não reduza, não volte para esses valores de pressão e temperatura que ela tinha antes, né, ela não muda de estado físico. Então, qual que é a diferença do gás para o vapor? Uma diferença importantíssima, né? É justamente essa. Por exemplo, quando eu chego na frente de um vidro e solta aquele bafo de onça, né? Você vê que chegou a molhar o vidro, você soprou assim, chegou a molhar o vidro, é a umidade do ar ali. Você está respirando ali, né? Aí tem a umidade. Então essa água que se encontra no ar, ela é vapor. Porque quando você vai lá e sopra o vidro, a superfície do vidro que está um pouco, né, com a temperatura inferior à sua, né, tá, temperatura ambiente, você está 36,5, quando você faz isso aqui, ó, solta o ar em cima, ele vai e embaça. Então, se ele embaçou, se você está vendo as gotículas de água lá no vidro, é porque era vapor, virou água. Então,
está antes do ponto crítico. Porque depois do ponto crítico, se você jogar gás d'água, né? Pegar água, o gás da água, e jogar em cima do vidro, da superfície do vidro, você não vai ver aquilo formar. Você não vai ver formar aquelas gotículas de água, né? O carro é muito comum embaçar, né? Está muita gente dentro do carro, o ambiente dentro do carro está úmido, às vezes está frio do lado de fora, aí a umidade do ar, né, em contato com o vidro, embaça o vidro. Embaça por quê? Porque a gente está falando de vapor. Se fosse gás, não embaçava. O gás não é qualquer variaçãozinha de temperatura e pressão que ele muda de fase, não. Né? O gás, antes dele mudar de fase, ele vai passar para vapor. Aí o vapor muda mais fácil. Né? Então, o que ele está tentando mostrar aqui é justamente isso. Então, aqui, ó, por que está no início? Porque está no sólido. Se eu aquecer, você vai ver que minha bolinha vai começar a andar. Tá? A bolinha vai começar a andar. Quando ela chegar no ponto crítico, eu tenho sólido, líquido e tem vapor. Aqui, talvez essas moléculas que já caiu aqui, já conseguiu escapar, olha só, ela subindo aqui. Ó. Isso aqui já é um vapor. Essa que começou a esparramar aqui já é um líquido. Essa que ainda está organizada aqui, ó, né, ela é sólida. Beleza? Ela ainda é sólida. Então, até você chegar ali no ponto crítico. Ó. Ok? Continuou? Aí você vai passar agora para essas duas partes aqui. Ó. Eu tenho vapor, eu tenho líquido, ainda tenho líquido com essas moléculas aqui embaixo, e tenho vapor, que ela movimentando aqui em cima. Tá vendo? E à medida que eu vou aquecendo, aí eu vou passando a ter só gás. Quando eu passar do ponto crítico, observa a bolinha lá no canto. Quando eu passar do ponto crítico, aí eu tenho 100% de gás, e aí eu estou analisando só gás. Tá certo? Só gás. E se eu insistir aqui, vai chegar uma hora que eu vou romper essa pressão que está sendo exercida aqui pela pessoa. Tá certo? Eu vou conseguir fazer com que a pressão interna, né, que é a dos gases, consiga romper a pressão externa que está sendo feita pela pessoa e pela atmosfera que está exercendo uma forcinha aqui. Beleza? Então, bem, a aula de hoje foi uma aula mais geral para introduzir alguns conceitos gerais. Então, tá vendo? Eu vou passar por propagação, mas eu vou passar também até chegar lá em calorimetria, tá? Quem for olhar o livro aí vai ter a impressão que eu tô... Não, já pulou um capítulo? Não, pulei não. Tá ok? Então, voltando lá nos slides, né, para não falar que eu não passei do primeiro, tá? Eu tenho aqui, né, o conceito de calor, né, que eu coloquei que é energia, calor é energia transferida de um corpo para outro, né, devido unicamente ao quê? O que eu preciso para passar a energia de um ponto a outro? Que exista uma diferença de temperatura. Quando essa diferença de temperatura deixar de existir, estabelece o equilíbrio entre os dois e não há mais transferência de calor. Então, aquele que tinha uma temperatura maior, como foi colocado aqui o do A, ele transfere energia para o carinha B, aumenta a energia interna do carinha B, né? Diminui a energia interna do carinha A, porque ele cedeu energia na forma de calor, né? Porque o que anda é só o calor, ok? E aí eu posso estabelecer o equilíbrio, que é igualar a temperatura dos dois corpos. Beleza? Beleza. Tá ok? Então há uma discussão aí sobre calor, né? Calor, na verdade, é um tipo de onda eletromagnética, né? Especificamente o infravermelho, né? Que propaga com velocidade altíssima. Eu adoro falar 300 mil quilômetros por segundo, acho que dá uma ideia real, né, da velocidade aí, 300 mil quilômetros em apenas um segundinho, né? Então, é uma onda eletromagnética, ela propaga mesmo na ausência de matéria, né? No vácuo aí, ou no ar, vai propagar. Beleza, um banho de sol você está recebendo ali, entre várias radiações, o infravermelho, que é o calor. Uma lareira acesa, uma fogueira e assim por diante. Beleza? Tranquilos? Ah, perdão, há uma equivalência entre unidades de calor aqui. O que é uma caloria e o que é o que é joules, perdão. Então, uma caloria é igual a 4,18 joules. O joules, né? Ele desenvolveu um equipamento que eu vou mostrar para vocês depois, que convertia energia. Beleza? Tranquilo?
e ele fala um pouco sobre isso. Então, vou deixar para a próxima aula, né, as diversas formas de transferência de calor, né? Uma delas é a condução, quando é meio sólido, né? A outra é convecção, quando é meio líquido ou gás, né? Ou vapor, e a última, radiação. Beleza? Para depois iniciar nas formas, né? Nas formas de calorimetria, nas formas de calcular calor. Tranquilos? Beleza? Bem, galera, vamos lá então, né? Encerra aqui. Próxima aula a gente dá sequência às 3 formas de transferência de calor. Ok?